Êxodo. Capítulo 3. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto. E foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele, numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita! Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés, estou aqui. Pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto, porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha, e eu enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte. E isso será uma prova de que eu o enviei. Quando eu for falar com os israelitas, eles disseram: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. Eles vão me perguntar: qual é o nome dele? Aí, o que é que eu digo? Eu sou quem sou. Você dirá o seguinte: eu sou, me enviou a vocês. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre, e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Vá, reúna os líderes do povo de Israel e diga que eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareci a você e ordenei que lhes dissesse: tenho visto a sua situação e sei o que os egípcios estão fazendo com vocês. Eu resolvi tirá-los do Egito, onde estão sendo maltratados.
e vou levá-los para uma terra boa e rica, a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. O meu povo ouvirá o que você vai dizer. Depois você e os líderes do povo de Israel irão falar com o rei do Egito. Digam a ele: o Senhor, o Deus dos hebreus, apareceu a nós. Agora, deixe-nos ir para o deserto, a uma distância de 3 dias de viagem, para oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Eu sei que se o rei do Egito não for obrigado, ele não deixará vocês irem embora. Por isso eu vou usar o meu poder e fazer coisas terríveis para castigar os egípcios. Depois disso, o rei deixará que vocês saiam do Egito. Eu farei com que os egípcios respeitem vocês. E quando vocês saírem, não irão de mãos vazias. Cada mulher israelita deverá pedir às mulheres egípcias que estiverem morando na casa dela, ou que sejam suas vizinhas, que lhe deem objetos de prata e de ouro, e roupas com que vocês vestirão os seus filhos e as suas filhas. E assim vocês tomarão as riquezas dos egípcios. Quem conhece essa história do povo de Israel, que é o Êxodo, a história de Israel lá no Egito e depois sair do Egito e caminhar 40 anos pelo deserto, chega à conclusão de que este povo jamais teria conseguido esta proeza se não fosse através de uma mão poderosa que o tirou dali daquele lugar e o conduziu até a terra prometida, a Palestina, onde Israel está plantado até os dias de hoje. Sabe, amados, já ouvi muita gente dizer assim: você sabe com quem você está falando? E a gente pensa que está falando com um grande personagem. Na verdade, quando ele fala, você sabe com quem está falando, ele não está dizendo para você se você sabe o nome dele. Olha, eu sou o João. Não, eu sou o Francisco. Não, eu sou delegado de polícia. Eu sou juiz. Eu sou um advogado. Você pensa que eu sou o quê? Eu sou médico. Ele vai se estribar na sua profissão, ele vai se estribar naquilo que ele faz. E é aquilo que ele faz, aquilo que é a sua profissão, é que dá validade ao nome dele. Mas na verdade o que dá validade ao nome de uma pessoa é o caráter dela. E quando eu falo, sabe com quem você está falando? Eu quero saber se aquela pessoa merece credibilidade. Eu quero saber se aquela pessoa verdadeiramente é digna de confiança, e se aquilo que ela diz, a gente pode confiar. Sabe, na cultura oriental, o nome, meus irmãos, ele era muito importante, pois ele era sempre ligado a eventos especiais na vida da pessoa. Por exemplo, Abraão. O que significava Abraão? Pai de uma multidão. E Sarai era princesa, depois Deus mudou para Sara, mãe de povos. Israel lutou com Deus, era Jacó. Judá, de onde provém o Messias, significava louvarei ao Senhor, porque Raquel, a mãe de Judá, mulher de Jacó, não tinha filhos, era estéril, ela só teve 2, que foi José e Benjamim. Então,
esta expressão eu sou, que é a expressão que Deus usa para dizer a Moisés: você vai lá falar com o povo e diga para eles que o eu sou enviou você para eles. Porque Moisés havia perguntado ao Senhor: mas e quando eles perguntarem, quem é que mandou você para falar conosco? Você vai lá e fala que eu sou. Imagina, meus irmãos, que a maior autoridade política, ou a maior autoridade religiosa, ou um dos grandes nomes do nosso mundo atual, enviasse você para uma missão qualquer, não é? Vamos dizer assim, que o presidente dos Estados Unidos enviasse você para uma missão qualquer, já, escuta, quando eu chegar lá, o que eu digo? Fala que o eu sou mandou você. Quer dizer que o Papa Francisco mandasse lá um cardeal qualquer para uma missão em qualquer país, mas escuta, eu vou dizer o que eles falam para eles que o eu sou mandou. Essa expressão, esse nome não cabe em ninguém. Porque este nome, na verdade, só se ajusta à pessoa de Deus e a mais ninguém. Queridos, antes de Deus dizer isto para Moisés, ele havia dito a Abraão: olha, eu sou El Shaddai, o Todo-Poderoso. Lá no Gênesis nós conhecemos o Elohim, o Altíssimo. Tá? Mas este nome, meus irmãos, poderoso, que aparece por mais de 2.200 vezes no Antigo Testamento, ele vai, na verdade, aparecer em dois nomes, que é Adonai e Jeová ou Yahvé. Essa expressão eu sou, na verdade, a raiz dela é de Yahvé. É eu sou. Porque nós não chamamos Deus pelo nome para designá-lo, não. Não é assim. O nome de Deus significa aquilo que ele realiza em favor do seu povo. Porque o caráter de Deus não precisa ninguém tentar descobrir. Falou-se Deus, acabou. Já se sabe que é santidade, já sabe que é poder, já sabe que ele é ilimitado, ele é eterno, ele é o Todo-Poderoso e vai por aí afora. Mas, meus irmãos, era preciso que o povo de Israel entendesse que Deus estaria sempre presente, porque esta expressão eu sou significa o presente sempre, eternamente. Não é eu era, não é eu serei, mas eu sou. Isso nos traz segurança, isso traz paz ao coração. E quando Deus fala isto para Moisés, ele diz assim: Moisés, o povo precisa entender que eu vou estar presente na vida dele, não apenas esses 40 anos, mas eu tenho estado presente, estou presente, vou sempre presente, sempre, até a eternidade. Moisés foi criado numa cultura pagã, lá no Egito. Mas Moisés não perdeu aquele vínculo com seu povo, não. Tanto que quando ele viu dois irmãos brigando lá, dois israelitas, ele foi lá: não façam isso, vocês são irmãos. Tá? E um deles até o acusou de um homicídio que ele havia cometido. Mas, na verdade, ele amava o seu povo. E ele tinha se colocado na mão de Deus mesmo para aquela missão. E Moisés estava, quando aconteceu isso, Moisés estava apacentando o rebanho do sogro dele, Jetro. E de repente ele viu um arbusto ali que queimava e não se consumia. E
ele foi, se aproximou para ver o que era aquilo e ouviu uma voz: Moisés, não chega para cá, tira a sandália do pé, Moisés, o terra que você está é lugar santo. Irmãos, era a presença de Deus que tornava aquele lugar santo. Moisés ouviu Deus falar com ele e Deus enviá-lo para aquela missão de 40 anos guiando o povo. E quando Moisés perguntou o nome dele, falou: eu sou. Pense comigo nessa expressão, eu sou. Porque Jesus disse: eu sou. Isso não teria maior significado se ele não tivesse dito em Mateus capítulo 5: vós sois. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E em João capítulo 17, ele diz assim: Pai, que eles sejam um em nós, como eu sou em ti. Eu queria que você sentisse o peso desse eu sou nesta noite, meu irmão. Sabe por quê? Porque este eu sou, ele chama você para ser um com ele. E ele diz assim para você: você não é mais criatura minha, você é meu filho. E nós temos uma tremenda de uma responsabilidade com Moisés naquele dia. Moisés ia ser guiado pela mão do eu sou, como eu e você somos guiados cada dia pela mão do eu sou. Diga para o seu irmão que está do seu lado: você é eu sou. E você é guiado pela mão do eu sou. Meus irmãos, isso é para ninguém dormir. Quando eu penso que o eu sou está do meu lado, e eu estou vendo um programa de televisão que contraria a santidade do eu sou. Quando eu penso que o eu sou está do meu lado, na hora que eu estou dizendo uma palavra que não condiz com a santidade do eu sou. Quando eu penso que o eu sou chega domingo e fala: eu sou, onde é que você vai? Eu sou, eu vou na praia, eu sou. Mas por que você vai à praia? Porque eu sou mundano, eu sou. Mas o eu sou é santo. E ele, pela boca do apóstolo Pedro, diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, vamos pensar nisso. Este eu sou significava, tirei 3 lições para nós, entre tantas outras que a gente tem aqui, mas para nós meditarmos. Porque é o que aconteceu na história do povo ao longo daqueles 40 anos. Eles precisavam entender que este eu sou era o Deus Redentor. O Deus que os estava tirando da terra do Egito, daquela situação de escravidão em que eles viviam, de opressão que viviam, para dar uma vida de liberdade, uma vida em que eles seriam governados por esse Deus, sustentados por esse Deus, guardados por esse Deus. Sabe, amados, e não era por alguns momentos, não era por alguns dias, era sempre e era todo dia. Deus aqui diz a Moisés, ao libertar o povo daquele cativeiro: eu sou o que vos tira daí, sou eu que vou tirar, e o faraó vai ver quem eu sou. Sabe, amados, pense que você tem um Deus que não é um deusinho qualquer, não. Eu sou o que sou. Se você quer saber, se você não sabe ainda quem é Deus, procure conhecê-lo. A Bíblia diz no Salmo 25 que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Procure
ter experiências com Deus, viver essas experiências, esta vida fascinante de cada dia, em que você vai sentir a mão de Deus guiando você em todas as suas ações. Eu tenho tido algumas experiências, meus irmãos, e às vezes eu venho com o meu carro para a igreja, e quando eu saio meio em cima da hora, eu digo: Senhor, me guia este carro até aonde eu preciso ir. E de repente, quando eu vou me aproximando de um farol, o farol estava aberto, eu acelero para cruzar o farol fecha. E me dá aquela tentação de atravessar no amarelo, mas é como se eu ouvisse uma voz: ó, eu sou. Eu não sou, Ciro, eu não sou. Eu não sou aquele que transgride as leis. Eu sou aquele que cumpre as leis. E eu breco. E lá na frente eu vejo 3, 4, uma onda verde que me leva lá embaixo. Sabe, irmãos, quando você vê que você está passando uma situação difícil, complicada, fala: Deus, eu preciso resolver esse assunto. Como é que eu faço, Senhor? Tu és o Deus da retidão e eu não posso agir fraudulentamente. Me ajuda, Senhor, a resolver de modo digno de Ti. E você vai ver a porta se abrindo para você resolver isto com honradez, com honestidade. Mas, Senhor, mas é um sacrifício danado. É, meu filho, honestidade é sacrifício. Honradez é sacrifício. Mas eu sou um Deus de caráter. E eu quero que você seja como eu sou. Moisés tinha que mostrar àquele povo que este Moisés era digno daquele Deus que o enviava para caminhar com eles 40 anos. Você se acha digno de ser eu sou? O eu sou é o Deus da provisão. 40 anos, diz o texto bíblico, que a sandália não se gastou do pé, nem as vestes ficaram rotas. 40 anos alimentou aquele povo num deserto, um lugar que não nasce nada. 40 anos eles tiveram tudo. Bom, mas também comeram maná 40 anos. Já pensou comer maná e codorna 40 anos? Até que o ovo de codorna vai bem, mas uma codorninha, né, assada, 40 anos, Quando Deus nos sustenta, Ele nos dá aquilo que nós necessitamos, nosso corpo precisa, nós precisamos na nossa vida. Quando eles precisaram de água, Deus deu água da melhor qualidade lá em Meribá. Precisaram de alimento, vieram o maná do céu e as codornizes. As vestes não envelheceram, os calçados nos pés não se gastaram. Deus proveu segurança contra o exército do faraó, apesar de toda a desobediência, de rebeldia, de provocar uma ira de Deus, mas Ele os disciplinava, mas nunca deixou de conceder a eles aquilo que eles precisavam para viver aqueles 40 anos. Deixa eu dizer para você uma coisa, para terminar. O Deus que disse para Abraão: eu sou lá no deserto, é o mesmo Deus do Novo Testamento que disse para os fariseus: antes que Abraão existisse, eu sou. É o mesmo Deus que disse, na pessoa de seu filho: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Meu amado, deixa eu dizer para você com bastante clareza: a vida tem 2 extremos, nascimento e morte.
todo mundo que está aqui já nasceu. Mas todo mundo que está aqui não morreu ainda. Se alguém que está aqui já morreu, por favor, manifeste-se. Quem é esse? Pois é, irmãos. Mas eu quero dizer para você que eu tive o desprazer de passar pela experiência de alguém que estava prestes a morrer. Quando o médico disse para mim, olha, o senhor é diabético e o senhor teve infarto. E eu disse, mas doutor, tudo bem, então eu vou em casa? Não, o senhor não vai sair daqui. Mas como, doutor? Não, o senhor vai ter que ir daqui para a UTI. Tá bom, então vamos para a UTI. Vamos não, o senhor não dá um passo. Mas como, doutor? O senhor pode cair aqui, senta na cadeira de roda. Meus irmãos, eu senti uma sensação de impotência. Eu senti um calor no corpo. Eu falei, bom, se eu não era diabético, agora verdadeiramente eu já sou diabético. Se eu não estava infartado, agora eu me sinto infartado. E lá fui eu, feito um zumbi, empurrado por uma enfermeira daquela cadeira de rodas, sem dizer nada, mudo, tentando me refazer e orando até me deitar naquela cama da UTI, e a enfermeira dizia, tira a roupa. Tira a roupa. Sai daí. Eu sou recatado, sou pastor. Não vou tirar a roupa na frente da enfermeira. Não, tira a roupa, aqui não tem doente, não tem. Aqui todo mundo é igual. Falei, então todo mundo que está aqui está na mesma situação, todo mundo, então tá bom. Então a senhora vira para lá. E eu me vi exatamente como vinha ao mundo. Debaixo de um lençol. Amarrado no braço, com o monitor controlando a pressão arterial. Eu falei, senhor, será que eu vou morrer? Aí ele falou, o senhor vai fazer o cateterismo. E lá fui eu. E quando eu cheguei lá, falei, doutor, eu posso orar pelo senhor? Pelo senhor. Tem que orar por mim. Ele disse assim, seu Círio, o senhor pode orar? Vai orando aí que eu vou fazendo um serviço aqui. E eu comecei a orar em voz alta, Senhor, te dou graças pela vida do doutor Ira, que é papá, abençoe ele, Senhor. Que o doutor faça a coisa bem certinha, que dê tudo certo. Tá? E quando ele acabou, ele já tinha acabado e eu ainda continuava orando. Falei, Deus me perdoa, Senhor, eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Naquele dia, eu comecei a pregar o Evangelho naquele hospital. Levei 15 dias falando nos quartos e vi Deus fazer maravilhas. Hoje, se eu tiver que voltar lá, não importa. Eu sei que Ele vai me conservar por algum tempo para falar das maravilhas dEle e dizer que eu sou, porque Ele é primeiro. Diga, eu sou, porque o meu Deus é o eu sou. É Ele quem me liberta, é Ele quem me guia, é Ele quem me provisiona. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém.